No início da elaboração do Plano Anual de Fiscalização, Dr. Braguin já tinha externado a sua vontade de destinar parte das auditorias ao atendimento à população em vulnerabilidade, principalmente em razão do agravamento da pandemia. E naquele momento a gente começou a receber algumas representações que indicavam problemas nos equipamentos que eram destinados às mulheres em situação de vulnerabilidade. Eu levei então a proposta para o Dr. Braguin para que a gente destinasse parte das auditorias especificamente para esses equipamentos. Que são equipamentos que precisam ter uma estrutura adequada para atender essas mulheres. O objetivo desse trabalho foi trazer um retrato da política pública relacionada às mulheres em situação de violência no município de São Paulo. Em 2021, nós, no meio da pandemia, aquela situação de restrição, a gente recebeu algumas representações aqui no tribunal. Quando a gente começou a receber essas representações, isso me afetou como mulher. A gente precisa ter um olhar sensível a isso e saber que, como mulher, não é possível que a gente sofra esse tipo de violência. Na condição de conselheira substituta, eu tive a honra de informar os demais conselheiros e também a todos que assistiam pelo YouTube e a sociedade desse trabalho que eu considero inovador do Tribunal de Contas. Os conselheiros, na ocasião, prontamente disponibilizaram seus gabinetes e suas relatorias para tratar do tema, porque é um tema multidisciplinar, na verdade. Envolve, por exemplo, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, enfim, várias outras áreas. Essa auditoria operacional ela é um alinhamento, que ao mesmo tempo que houve uma demanda da sociedade civil para que houvesse uma ação do tribunal para investigar os equipamentos públicos que atendem às mulheres vítimas de violência, encontrou pelo seu lado a proposta do conselheiro Braguin, que era de fato fazer uma auditoria nesse tema relacionado à violência. É importante dizer que São Paulo tem política para as mulheres desde 1989 e isso é algo inédito, apesar de tantos anos, mas com pouca perenidade e com pouco investimento de recursos financeiros. Essa foi a primeira auditoria realizada no tribunal, que buscou avaliar a política pública de acolhimento às mulheres vítimas de violência como um todo. Então foi muito importante para a gente. Tivemos o cuidado de que a equipe de auditoria fosse composta apenas por mulheres, já que realizamos diversas visitas e entrevistas, tanto com as servidoras que atuam na ponta desses equipamentos, como também com as mulheres acolhidas e que estavam em atendimento em alguma dessas visitas. Não é novidade que a violência contra a mulher, ela cresceu muito durante a pandemia. A situação de isolamento contribui para que a violência se desenvolva. Os dados são alarmantes e crescentes. Então isso demanda do tribunal uma resposta e uma atuação firme. Foi isso que foi feito com essa auditoria operacional. Foi um trabalho primoroso de SCE que resultou num diagnóstico inovador. Os principais achados, eles se relacionam a pontos operacionais, Então, falta de servidores nos equipamentos, nas casas das mulheres que deveriam ter pelo menos 12 servidoras. A gente encontrou apenas 2 em média nas unidades. A casa-abrigo também, de abrigo, que ela deve ter 17 servidores, de acordo com o normativo, só tinham 2 servidoras. Também muitos problemas relacionados ao monitoramento e avaliação do serviço. Então não existem metas de atendimento, eles não avaliam também os resultados para gerar informação gerencial para a secretaria, para melhor organizar os serviços. Outro apontamento muito importante é relacionado à divulgação dos serviços, que a gente verificou que é muito falho. Então, assim, a população não conhece os equipamentos, não sabe a diferenciação entre eles e não sabe qual equipamento procurar se houver necessidade. Muitas pessoas não sabem onde estão esses equipamentos na cidade de São Paulo. Isso também é um tema importante, é uma questão de divulgação e que a gente precisa levar para a sociedade onde estão esses equipamentos. Outro achado muito importante que verificamos foi a falta de estrutura da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania para gerenciar os contratos que eles já têm e
principalmente para absorver novos equipamentos, que está previsto no plano de metas. O que todos os envolvidos nesse trabalho esperam é que realmente haja uma melhora da política que é desenvolvida na cidade e que todas as mulheres em situação de violência possam ter acesso a um serviço público digno, qualificado e consigam, através dele, romper o ciclo de violência e também se reinserir na sociedade. Acho que a parceria com os organismos, as organizações públicas, Ministério Público, Defensoria, foi muito importante e também com a academia, com o próprio movimento social que teve conosco nesse processo. Então, assim, de nós existe uma expectativa enorme do GT de Igualdade de Gênero. Acho que isso acumula, inclusive no trabalho que a gente tem feito, no sentido da gente produzir dados, né, sobre a situação da mulher na cidade de São Paulo. Então, acho que essa auditoria vem num momento muito ímpar, né, da gente, de fato, acho que construir uma nova história, um novo período aqui no Tribunal e também no Observatório de Políticas Públicas.